boa noite. Hoje vamos apresentar sobre cromatografia líquida de alta eficiência, também denominada HPLC. O nome da dupla é Briner Teodoro e Matheus Silva, da disciplina de orgânica experimental. Vou pontuar alguns tópicos que serão abordados durante a apresentação. Primeiramente, haverá uma introdução à cromatografia, ao método cromatográfico. Falaremos sobre os princípios básicos da HPLC, os modos de separação da HPLC, as colunas cromatográficas, os parâmetros cromatográficos e a detecção e quantificação e as aplicações da cromatografia líquida de alta eficiência. Bom, falando um pouco mais sobre uma introdução à cromatografia, a cromatografia é um método físico-químico de separação de componentes de uma mistura, com diferença no tempo de migração em uma coluna que ocorre devido às diferentes interações entre duas fases, sendo elas a fase móvel e a fase estacionária. A cromatografia, no geral, ela permite a separação e identificação de componentes químicos em amostras complexas. E, na maioria das vezes, a cromatografia ela é acoplada em instrumentos de análise que podem auxiliar na identificação e quantificação dessas substâncias. É um tópico que eu vou abordar no final dessa apresentação. Além disso, existem diversos tipos de cromatografia, como a cromatografia em coluna, a líquida que vai ser abordada nesse trabalho. Tem a cromatografia em camada delgada e a cromatografia também no papel. Bom, falando um pouco mais sobre os princípios básicos da HPLC, primeiramente eu vou mostrar esse esquema, que mostra os equipamentos e a ordem que ocorre a cromatografia líquida. Bom, primeiramente um solvente, que é a fase móvel, é bombeado por uma bomba até a coluna de HPLC, e entre a bomba e a coluna há um injetor automatizado que injeta a amostra, que é a amostra que você quer fazer a análise, e ela é transportada por essa fase móvel até a coluna. Na coluna, os componentes da mistura são separados, pode ser mais de um, não necessariamente apenas um componente, E depois de passar pela coluna, eles vão para um detector que faz a parte de aquisição dos dados, que gera o cromatógrafo, que é o gráfico que eu vou mostrar no próximo slide. E também tem a parte do descarte, que é onde a fase móvel é coletada. Bom, nesse slide é apresentado um perfil cromatográfico de separação de carboidratos e etanol, onde cada pico desse representa um componente diferente da amostra. O pico 1 representa a sacarose, o 2 a glicose, o 3 a frutose, o 4 o manitol, o 5 o glicerol e o 6 o etanol. E como podemos perceber, o etanol foi o último a ser eluído, que foi por volta ali de 9 minutos de eluição dentro da coluna cromatográfica. Isso quer dizer que o etanol é o componente que mais interagiu com a fase estacionária. Isso pode ser relacionado, a gente pode inferir que seja por ele possuir uma alta polaridade, provavelmente a fase estacionária daquela coluna era altamente polar. Então, bom, agora falando um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens de se utilizar a cromatografia líquida de alta eficiência. Bom, sobre as vantagens, ela é um processo extremamente rápido, possui uma alta resolução dos dados obtidos, ela possui uma sensibilidade alta, onde a concentração da amostra ela pode estar na ordem da casa do ppm ou ppm. Além disso, ela pode ser também um processo automatizado, na sua maioria. Isso gera um menor tempo esperado comparado com uma cromatografia clássica, líquida clássica. Sobre as desvantagens, por ser um processo automatizado, há um alto custo de instrumentação e operação, e além disso é necessário que exija uma experiência no manuseio desses equipamentos e máquinas. Então deveria haver um curso ou a menos também um roteiro de instrução de como manusear essa máquina e como coletar os dados obtidos por ela. Agora, vamos discutir os diferentes tipos de colunas de cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, que são amplamente utilizados na separação de amostras. Existem quatro tipos principais de colunas de HPLC: coluna de fase normal, coluna de fase reversa, coluna de troca iônica
e coluna de exclusão de tamanho. O primeiro tipo é a coluna de fase normal. Essa coluna é empacotada com material polar. Ela é ideal para separar compostos não polares e moderadamente polares. Em geral, a fase imóvel usada nesse tipo de coluna inclui solventes como metanol, etanol, acetona e clorofórmio. No entanto, é importante evitar o uso de água na fase móvel, já que sua alta polaridade pode interferir na separação desejada. O segundo tipo é de fase reversa. Nesse caso, a fase estacionária é não polar ou menos polar do que a fase móvel. A coluna de fase reversa é amplamente utilizada devido à sua capacidade de separar compostos. Na fase estacionária, são comumente usados hidrocarbonetos ligados, como o C8 e o C18. Quanto à fase móvel, é comum utilizar uma solução orgânica aquosa, como misturas de água e etanol ou água e acetonitrila. A separação dos componentes da amostra na coluna de fase reversa também ocorre com base na polaridade dos compostos, mas de forma oposta à coluna de fase normal. O terceiro tipo é a coluna de troca iônica. Essas colunas possuem um empacotamento com carga e são usadas para separar moléculas polares com base na sua carga elétrica. As colunas de troca iônica podem ser classificadas como catiônicas e aniônicas, dependendo da carga que possuem. Essas colunas são comumente utilizadas na separação de carboidratos, aminoácidos e proteínas. A fase móvel é geralmente um tampão aquoso. Já o quarto tipo é a coluna de exclusão de tamanho. Essa coluna separa as amostras com base no tamanho das partículas. Ela possui uma fase estacionária porosa, nas quais partículas menores conseguem entrar, atrapalhando seu deslocamento, fazendo com que as moléculas maiores passem mais rapidamente pela coluna. O tamanho dos poros determina o tempo de retenção e o perfil de eluição de cada componente da amostra. Materiais como peneiras moleculares, polissacarídeos e polímeros são comumente utilizados na fase estacionária para essa separação. A escolha correta da coluna de HPLC é essencial para obter resultados precisos e confiáveis na separação dos componentes da amostra. Cada tipo de coluna possui características únicas que devem ser consideradas de acordo com as propriedades da amostra que estamos analisando. Os parâmetros cromatográficos desempenham um papel crucial na obtenção de resultados precisos e confiáveis na análise. Eles são fundamentais para o planejamento e execução adequado dos experimentos, permitindo a otimização da separação dos componentes de uma amostra. Uma correta seleção da fase estacionária e da móvel é essencial para obter uma separação eficiente dos componentes da amostra. A escolha adequada desses parâmetros é baseada nas características desses componentes, como sua polaridade, tamanho, carga, volatilidade e das interações que ocorrem entre a fase estacionária, a fase móvel e a amostra. Os parâmetros cromatográficos são a fase estacionária e a fase móvel, o fluxo da fase móvel, a temperatura, a pressão, o tamanho da partícula da fase estacionária, o pH e a composição da fase móvel. Cada parâmetro pode influenciar diretamente na eficiência e na seletividade da separação cromatográfica. A fase estacionária é o material imóvel na coluna que interage com os componentes da amostra, enquanto a fase móvel é o solvente utilizado para eluir os componentes através da fase estacionária. O fluxo da fase móvel determina a velocidade com que a separação ocorre, a temperatura e a pressão afetam a retenção e a resolução dos componentes. O tamanho de partícula de fase estacionária influencia a eficiência da separação e o pH e a composição da fase móvel afeta as interações e as ionizações dos componentes da amostra. A compreensão e o controle adequado desses parâmetros são essenciais para garantir a qualidade e a confiabilidade dos resultados analíticos obtidos por meio da cromatografia. A optimização dos parâmetros permite a obtenção de resultados precisos, repetíveis e reprodutíveis.
sendo fundamentais para diversas áreas como indústria farmacêutica, alimentos, meio ambiente e química forense. Ao trabalhar com cromatografia, é importante ajustar esses parâmetros de acordo com as características das amostras e do objetivo de análise. A habilidade de otimizar esses parâmetros é fundamental para obter resultados cromatográficos de alta qualidade. Bom, agora falando um pouco mais sobre a detecção e quantificação, essa etapa ela é dita como uma etapa que vem depois da aquisição de dados do cromatógrafo, né? E ela traz esse caráter mais quantitativo para a aquisição de dados, né, gerados pela cromatografia. Sobretudo, utilizam-se métodos instrumentais, analíticos instrumentais, diversos. Eu vou abordar 3 deles aqui agora. Primeiro é a espectroscopia de UV visível. Essa técnica ela é responsável por conseguir encontrar a concentração de um componente daquela amostra de acordo com uma curva de calibração que obtém a absorvância daquele componente. Bom, outra técnica é a espectroscopia de massas. Essa técnica ela é acoplada com a espectroscopia de fluorescência, que é o FRX. São responsáveis por calcular a massa daquele componente e encontrar o número de elementos que tem. Então, são técnicas que muitas vezes, às vezes juntas, elas oferecem um resultado muito mais claro e muito mais completo do que feitas separadamente, mas varia de acordo com a intenção e com a finalidade do seu processo, né, do fim, da finalidade, né, do processo que você está fazendo. Bom, agora falando um pouco mais sobre as aplicações da cromatografia, a cromatografia, no geral, ela tem inúmeras aplicações como método de separação e análise qualitativa e quantitativa, né? E esses métodos são separação de misturas de compostos orgânicos, purificação de produtos farmacêuticos, separação de moléculas de proteínas, aminoácidos, vitaminas e esteroides. Então, no geral, né, conclusão é que a cromatografia ela se mostra um processo muito eficaz e muito acessível para laboratórios, indústrias e de forma geral, a cromatografia líquida de alta performance também ela consegue acompanhar esse padrão, né, de eficiência. Então, a cromatografia ela é muito utilizada para pequenas coisas e para grandes coisas.